Você continuou ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora a continuação do capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 27. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, quer dizer, Jonatas se encheu de cólera, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Porque Jonatas havia combinado com Davi, queria conversar com seu pai Saul, tentando entender qual era o plano realmente de Saul contra Davi. E de acordo com a resposta de Saul para Jonatas, ele combinou este código com Davi, que ele lançaria a flecha no lugar onde Davi estava escondido, e se o pai estivesse irado, ele ia mandar o moço dele, o empregado de Saul, o empregado de Jonatas, pegar as flechas, mas ia dizer que a flecha estava além dele. Era o código que Davi ia entender que verdadeiramente Saul estava irado contra Davi. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais, porque era uma amizade muito linda que existia entre Jonatas e o rei Davi. Tem até pessoas que interpretam esta amizade como se fosse algum relacionamento íntimo, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia relata que existia entre eles uma grande amizade, uma grande consideração,
e um grande respeito um pelo outro. Não existe na Bíblia um relato que era uma amizade carnal, mas era um afeto, um amor como de irmão. Mas nós sabemos, os evangélicos, que pessoas, por interesse em denegrir a imagem de Jonatas e Davi, dizem que a amizade deles é porque eles eram homossexuais. Mas a Bíblia não relata este fato. Até porque Deus disse na sua palavra que Davi foi um santo ungido por ele, um homem segundo o coração de Deus. Portanto, Davi não era homossexual. Não encontramos este relato na Bíblia. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Davi vai ter como sacerdote Aimeleque. Capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Eu vou ler novamente o versículo 5 do capítulo 21. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Eu vou parar no versículo 9 do capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Na próxima gravação você estará ouvindo a partir do versículo 10 do capítulo 21 do primeiro livro de Samuel.